Pessoal, essa questão 6, né? Ele pega um operador T definido em P4 de R, né? E esse operador, ele é definido dessa forma, né? Ele pega um polinômio e leva em x vezes a derivada desse polinômio, tá bom? E aí ele pede pra gente calcular os autovalores e autovetores de t. É basicamente isso que ele pede. Então vamos lá a solução. Então, solução, né? Então a gente sabe que um elemento P de P4 de R, né? Então um elemento P de P4 de R, ou seja, o elemento desse conjunto, que é o conjunto, né, dos polinômios que tem grau menor ou igual a 4, é da forma, né? É da seguinte forma. É da forma Px igual a 0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x quadrado mais A3 vezes x ao cubo mais A4 vezes x à quarta, né? Em que o AI, né? O AI, ele é um número real, né? Para I igual a 0, 1, né? Até 4, tá bom? E aí a gente sabe que a equação dos autovalores e autovetores, né? Vai ser dada por isso daqui, né? Então, a equação dos autovalores autovetores é dada por T de P, né, igual a lâmina P, ok? Isso a gente já tá careca de saber, né? A gente viu isso muito nos outros exercícios que eu gravei. E aí, neste caso, né, nós temos o seguinte, né? Neste caso, quem que é T de P, né? T de P seria o quê? X vezes P' de X. Então, a gente tem X que multiplica P' de X é igual a lâmina vezes P de X, né? E isso vale, né? Se e somente se, o que acontece? Agora a gente vai derivar o nosso polinômio P, que é esse daqui, né? Em verde, que eu tô colocando em verde agora. A gente vai derivar ele e vai multiplicar por x, né? E vai desenvolver essa igualdade, né? Então a gente vai ter, né? Já calculando a derivada e já multiplicando por x, a gente vai ter então A1 vezes x mais 2a2x quadrado mais 3a3x ao cubo mais 4a4x à quarta, né? E isso vai ser igual a lâmina que multiplica, aí eu pego o polinômio p de x, esse daqui, tá bom? Vai ser a0 mais a1x mais a2x quadrado mais a3x ao cubo mais a4x à quarta, tá bom? Só pra quem não entendeu o que é isso daqui, né? Isso daqui, ó, eu vou só colocar assim e apagar, é o x que multiplica a derivada do P' de x. Quem que é a derivada do P' de x? O A0, né, em relação a x vai zerar, é uma constante, então a derivada é zero. A derivada do A1x vai ser o próprio A1, mais a derivada do A2x quadrado vai ser o quê? 2A2x, né? Mais a derivada do A3x ao cubo, 3A3x ao quadrado, mais a derivada do A4x à quarta, que vai ser 4A4x ao cubo. E aí por isso que ficou, né? Depois eu multipliquei todo mundo por x, né? E é por isso que deu isso, tá bom? Bom, e aí o que a gente tem, né? A gente agora, né?
a gente vai só multiplicar esse lambda pra gente ver o que acontece, né? Então a gente vai ter A1, essa parte eu vou só copiar, porque essa parte não vai mudar, então eu vou só agilizar aqui. Então copiar, né, colar. Essa parte não muda, só quero multiplicar por lâmina aqui, né? Então lâmina A0 mais lâmina A1x mais lâmina A2x quadrado mais lâmina A3x ao cubo, né? E aí eu vou ver se cabe, vou fazer um jeitinho pra caber, né? Mais lâmina A quarta vx A quarta, tá bom? Mais esse lâmina aqui. Perfeito. E aí, se a gente comparar os coeficientes, né? Por exemplo, quem tá com o A0, né? Aqui não tem A0, é como se fosse 0 vezes A0, né? Mais A1 vezes x e assim por diante. Então, o que acontece, né? Então, comparando os coeficientes, temos, né, o seguinte, temos que, né, 0 vai ser igual a lâmina A0, né? Que mais? Depois, pegar o A1, né? Depois a gente pega o A1 com o x, né? Aqui o A1 com x. Então, aqui, o que é a nossa conclusão? Né? Aqui é que o A1 é igual a lâmina vezes A1, né? Depois eu vou comparar os termos com x ao quadrado. X ao quadrado, né? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2A2 igual a lâmina A2. Depois eu vou comparar esse daqui do x ao cubo, né? Do x ao cubo. Então, eu vou ter do x ao cubo, eu vou ter 3A3 igual a lâmina 3. E depois, comparando o último, né? Do x à quarta, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter 4A4 igual a lâmina 4, né? E aí, dessas equações, a gente pode ver que se o AJ, né? Por exemplo, se o AJ for diferente de zero, né? Por exemplo, se o A0, o A1, o A2, o A3 e o A4 for diferente de zero, o que acontece, né? Então, o lâmina tem que ser igual, né? Aos coeficientes, né? O lâmina vai ter que ser igual a 0, o lâmina vai ter que ser igual a 1, né? O lâmina vai ter que ser igual a 2, o lâmina tem que ser igual a 3 e o lâmina teria que ser igual a 4. Então, vamos escrever isso, né? Se o AJ for diferente de 0, né? Para J pertencente a 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, o que acontece, né? Então, o lâmina é igual a 0, né? Então, na verdade, o lâmina vai pertencer, né, a isso daqui, né? Por exemplo, vou chamar de lâmina 1, né? Lâmina 1 vai ter que ser igual a 0, ou vou chamar de lâmina 0 para combinar, né? Lâmina 0 vai ter que ser igual a 0, lâmina 1 vai ter que ser 1, lâmina 2 vai ter que ser igual a 2, lâmina 3 vai ter que ser igual a 3 e lâmina 4 vai ter que ser igual a 4, né? Então, com isso, a gente já descobriu quais são os nossos autovalores, né? Então, portanto, os autovalores, né, de T são 0, 1, 2, 3 e 4, né? E agora, para a gente descobrir os autovetores, né? Quem serão os autovetores, né? Se eu substituir, por exemplo, o lâmina igual a 0 nesse sistema aqui, né? O que eu vou obter, né? Vamos lá. Para achar os autovetores, né?
O que eu vou obter? Né? Eu vou obter, se eu substituir, né? Substituindo lâmina igual a zero, né, no sistema, o que a gente obtém, né? A gente vai obter que o A0, né, pode ser qualquer número real, né? Sei lá, uma constante, né? O A1 vai ter que ser igual a zero, né? O A2 vai ter que ser igual a zero, o A3 igual a zero e o A4 igual a zero. Então, o A1, né? O A2, o A3 e o A4 vão ser todos iguais a zero, né? Então, portanto, uma solução para esse sistema, né, uma solução para esse sistema né, vai ser o polinômio constante, né, igual a zero que eu chamei de C. Então, é o polinômio constante, né, a zero igual a C, tá bom? Que vai ser uma solução para o problema de autovalores e autovetores, né, qualquer que seja o A zero. E aí, de maneira análoga, a gente vai fazer para os outros, né, para os outros lâminas. Aí, para a lâmina igual a 1, por exemplo, o que a gente vai obter, né? A gente vai obter que o A0 vai ser igual a zero, né? Que mais que a gente vai obter, né? Então, vamos lá. Então, para a lâmina igual a 1, né? O A0 temos, né? Temos que o A0 é igual a zero. O A1 né, vai ser igual ao A1, né? Depois, o A2 vai ter que ser igual a zero, né? O A3 também vai ser igual a zero. E o A4 vai ser igual a zero, né? Então, o A2 vai ser igual ao A3, que vai ser igual ao A4, que vai ser tudo igual a zero, né? Então, portanto, uma solução, né, para esse sistema vai ser o polinômio, né? Então, vou só colocar assim, ó. Portanto, né, a solução para o sistema, né, vai ser o polinômio, né, o polinômio da forma, por exemplo, A1 vezes x, né? Ou, sei lá, uma constante vezes x, né? Tá bom? Então, uma solução para o sistema vai ser isso. E aí, de maneira análoga, né, se eu fizer, por exemplo, fazer um rascunho, se eu fizer, por exemplo, lâmina igual a 2, né, depois pro lâmina igual a 3, depois pro lâmina igual a 4, o que a gente vai obter, né? Se o lâmina for 2, né, o que a gente obtém? A gente obtém que o A0 é igual a zero, né? O A1 é igual a zero, o A3 é igual a zero e o A4 é igual a zero. E o A2 vai ser igual ao A2, né? Depois, para a lâmina igual a 3, é a mesma coisa, né? O A3 vai ser igual a 3 e o restante, o A0, o A1, o A2 e o A4, vão ser todos iguais a zero, né? E por fim, para a lâmina igual a 4, a gente vai ter que o A4 vai ser igual ao A4 e o restante vai ser tudo igual a zero. O A3, o A2, o A1 e o A0 vai ser iguais a zero. Então, portanto, uma solução tipo para o lâmina igual a 2, né, vai ser, por exemplo, da forma cx², né, com c real. C pertencente aos reais. Para a lâmina igual a 3, a gente vai ter uma solução que vai ser o quê? Vai ser os polinômios da forma c vezes x ao cubo, tal que c pertence aos reais, né? E para a lâmina igual a 4, de maneira análoga, né, a gente vai ter a solução do sistema como sendo um cara da forma c
vezes x à quarta, tal que, né, C pertence aos reais, tá bom? E aí, o que é a nossa conclusão, né? A nossa conclusão é que, né, que esse conjunto, né, que esse conjunto C, CX, CX ao quadrado, CX ao cubo, CX à quarta, vão ser os autovetores, né? São os autovetores de T, né? São os autovetores de T. Por quê? Porque o P4 de R tem grau, né? Tem dimensão 5, né? E como a gente tem 5 autovalores, né? Então, portanto, eles vão ter 5 autovalores com multiplicidade algébrica 1. Então, consequentemente, a multiplicidade geométrica de cada autovalor vai ser 1. Então, a gente já encontrou todos os autovetores, tá bom? E aí eu finalizo o vídeo. Espero que ficou mais claro agora a solução desse exercício, tá bom? Vocês poderiam também fazer de uma forma diferente, né? Eu vou deixar vocês fazerem e depois me enviarem para ver como ficou. Vocês poderiam pegar, por exemplo, a base ordenada de P4 de R, né? Que é a base que tem os elementos, por exemplo, dessa forma, né? 1, x quadrado, x ao cubo, né? E x à quarta. Aí vocês poderiam achar, né, a transformação T na base canônica, nessa base canônica, né, de P4 de R, e depois brincar com a matriz, né? Vocês vão ter uma matriz 5x5, e aí vocês, né, brincam com essa matriz, acham o polinômio característico, acham as raízes do polinômio característico, que vão ser os autovalores, né, e depois vocês tentam achar o núcleo, né, de cada operador, T menos lambda I, variando lambda, né, e aí vocês encontrariam os autovetores, tá bom?